Hello pessoal, eu sou Jerry Costa do Inglês Online do Jerry e hoje nós vamos dar uma dica de como pensar em inglês. Claro que a primeira coisa a gente começa a pensar, aí a gente traduz isso para o português, a gente nem traduz, vai automático para o português, porque a gente fala português, e depois a gente tenta fazer a tradução para o inglês, certo? E aí fica um pouco difícil. Por quê? Porque você começa a pensar, aí automaticamente você vai para o português e depois você tenta fazer o inglês. E como eu vou fazer isso para ficar uma coisa mais simples, mais compacta, né? A ideia de se expressar é muito simples. O que a gente tem que fazer? Eu tenho algumas anotações aqui, que é a maneira de que você tem que pensar. Você não pode pensar em gramática, você não pode pensar em tentar decorar as coisas, certo? Por quê? Porque você está no começo ainda, então você tem aquele pensamento, eu estou pensando nisso, automaticamente você vai para o português e depois você vai tentar fazer isso a tradução no inglês, certo? O que você tem que fazer? Você tem que entender que para que você comece a pensar em inglês, é essencial que você tenha um listening. Sem o listening, você não consegue fazer isso. Você pode tentar usar gramática, como eu falei, você pode tentar decorar as coisas e tudo mais, mas você nunca vai chegar a esse ponto se você não tiver textos. E os textos que eu digo são textos, mas com o listening. O listening, o que é o listening? É o áudio. Você tem que ter contato com o áudio. Caso você não tenha contato com o áudio, você só está protelando esse aprendizado do inglês. Como assim? Você, desde o início, o nosso curso fala isso, desde o início, você tem que ter o contato com o áudio. Por quê? O contato com o áudio, que é o que a gente chama em inglês de listening, faz com que você fique familiarizado com o som que vem, o som que entra na sua cabeça. Porque você tem 24 horas de português e aí quando você pega aí por 15 minutos, meia hora ou uma hora para fazer esse aprendizado do inglês, você tem que ter o listening. Como você vai conseguir esse listening? É fácil. Hoje, através do Google ou através de qualquer outro meio de mídia social, você consegue ter esse acesso de áudios e ter acesso, inclusive, a textos. E isso que é o importante, isso que é a chave, é o que eu vivo falando para as pessoas. Se você não fizer esse tipo de exercício, que é listening, o listening você pode fazer ele diariamente. E você vai ter que fazer isso diariamente, pelo menos uns 5, 10, 15 minutos. Eu sei que cada um tem um tipo de trabalho, tem família, tem faculdade, tem tudo isso, mas você tem que entender que você tem que ter o acesso ao áudio. Como você vai conseguir? No nosso curso a gente tem tem umas partes, determinadas partes que a gente tem já o áudio e uns textos para serem feitos, e fora do curso você consegue isso em qualquer outro meio, através do Google e tudo mais pela internet. Mas é essencial que você tenha o listening. Sem o listening você nunca vai conseguir avançar, ok? Espero que essa dica foi legal. Nos vemos mais tarde em um próximo vídeo e dê um joinha aqui e se inscreva no nosso vídeo no YouTube. Até mais, um abraço.